Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Isso não é verdade no meu caso, porque eu já trabalhei muito esse ano, já envelheci alguns anos só nesses últimos 3 meses, porque enquanto eu fazia resenhas de 8 obras inéditas aqui nesse canal, ou seja, eu li pra caramba, trabalhei pra caramba, tô fazendo leitura coletiva, tô fazendo um monte de coisas paralelamente. Além de tudo, teve uma obra na minha casa que me obrigou a ficar fora, eu tive que me mudar forçadamente daqui, porque eu achava que era tranquilo você mandar pintar a sua casa, mas não, porque pra pintar tudo você precisa lixar a casa inteira, e pra lixar a casa inteira você enche tudo de poeira. Obviamente que eu quis aproveitar, né, a obra pra fazer outras coisas. Eu mexi no forro do teto, eu coloquei ar-condicionado onde não tinha ar-condicionado. Eu fui pintar a parede aqui da biblioteca e tá vendo esse tomzinho, tranquilo, beijinho. Foi uma dificuldade chegar nesse tom, porque primeiro veio uma cor errada. Foi uma coisa horrível que teve que repintar tudo, e aí eu também tive que pagar 2 vezes o pintor, e daí eu fiquei bravo pra caramba. Enfim, eu estou agora muito feliz de volta para trazer para vocês o quadro Lista de Desejos e mostrar para vocês as coisas que se acumularam ao longo dos últimos meses aqui na minha caixa de correio. Vocês sabem que eu tenho a felicidade de receber das editoras os lançamentos. Nem tudo que eu recebo eu acho que vai interessar a todos vocês, então eu faço aqui uma selecionada nos livros que eu acho que vão interessar a vocês, para vocês ficarem atentos às edições novas que estão chegando no mercado. E se você for a uma livraria física ou se você ficar vasculhando as livrarias online, você vai encontrar esses livros como os destaques, porque são os lançamentos mais recentes. Vou tentar mostrar tudo neste vídeo que vai ao ar hoje, e é claro que eu não vou conseguir mostrar tudo, mas eu vou fazendo quantas edições forem necessárias. Então, se você gosta do quadro Lista de Desejos, já deixa aqui o seu gostei, já comenta qualquer coisa aqui embaixo, só para o algoritmo ficar felizinho, porque o algoritmo é uma máquina insaciável que precisa ser alimentado o tempo todo. E eu recompenso vocês com este conteúdo muito legal. Se eu fosse o João Kleber, eu ia ficar segurando o suspense até o final do vídeo, mas eu não me aguento, eu quero mostrar pra vocês logo, e eu sei que vocês vão querer saber os outros livros que eu vou mostrar por aqui, porque são muito legais. Então já vamos abrir aqui. Essa aqui é a caixa mais suculenta da nossa lista de desejos de hoje. Olha só, quem me mandou essa caixa muito bonita, aliás, raras vezes eu vejo um material de divulgação assim tão rico, tão caprichado, foi o serviço da Amazon Prime, né? Eles têm dinheiro, mas tem a ver com um livro que eles estão adaptando agora, que se transformou numa série que tá ao ar agora, lá no Amazon Prime, que é Daisy Jones and the Six. Eu já tinha recebido esse livro antes, ele foi publicado tem uns 3 anos pela editora Paralela. Me parece ser uma história bem levezinha e que gira em torno de uma banda, cuja vocalista é uma moça chamada Daisy Jones. Todo mundo conhece Daisy Jones and the Six. Nos anos 70, eles dominaram as paradas de sucesso, fizeram shows para plateias lotadas e conquistaram milhares de fãs. Eram a voz de uma geração, e Daisy a inspiração de toda garota descolada. Mas no dia 12 de julho de 1979, no último show da turnê, a banda se separou. Ninguém nunca soube por quê, até agora. Neste romance inesquecível narrado a partir de entrevistas, Taylor Jenkins Reid, que é o autor, né? Taylor, ou autora, é uma mulher, a Taylor, reconstitui a trajetória de uma banda fictícia com a vivacidade dos melhores backstages. Então é isso, é uma história de uma banda dos anos 70 e é contado, veja só, como se fosse um monte de entrevistas para revistas especializadas, tipo a Rolling Stone, né? Os integrantes da banda vão contando o que vai acontecendo, cada um contando seu ponto de vista. Interessante isso, né? E agora o que tem aqui dentro? Vamos lá. Veio um caderninho de anotações também muito luxuoso, ó, com acabamento em couro, eu acho que é couro sintético, espero que seja, né? E é daqueles caderninhos que eu amo. Eu uso muitos, já preenchi vários aqui com as anotações das resenhas do canal, que são aqueles sem pautas, né, com as folhas em branco. Além disso, veio este envelope com, olha só, a imagem de divulgação do Daisy Jones and the Six, a série da Amazon Prime, então esses são os atores representando os personagens. E o que mais que tem aqui dentro? Um marcador de livros e também uma lata com um porta-copos de borracha, mas ó, imitando discos de vinil, um negócio também de muita qualidade. A gente não costuma ver merchandising assim tão rico, né? Normalmente são materiais um pouco mais econômicos.
mas estão investindo bem pesado na divulgação dessa série, que a essa altura, né, já tá no ar tem 2 semanas. Se alguém aqui já assistiu, vocês me falam. E com isso eu fiquei também com a caixa, né? Agora só tem o papelzinho protetor e eu estou babando na minha caixa, né? Eu fiquei curiosa com o livro também. Eu confesso que anos atrás, quando eu tinha recebido, ele não tinha me interessado muito. Mas agora eu fiquei curiosa. Você vê o poder, né, de uma boa divulgação. E olha que bonitinha a minha caixa, mala. Se pá, vou usar pra viajar. Bom, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo para abrir espaço na minha bancada. E também vou deixar o link para vocês comprarem o Daisy Jones and the Six aqui embaixo na descrição, sempre lembrando que você encontra todos os links aqui embaixo destes livros que vocês vão ver agora. E se vocês comprarem, usando os links que eu deixo aqui embaixo lá na Amazon, vocês ajudam o canal, essa é uma maneira de financiar este projeto, é o que eu sempre lembro. E eu vou também deixar tudo lá na minha lojinha, porque agora temos uma lojinha especial dentro do site da Amazon, então se você quiser ver tudo de uma vez, é só entrar lá na minha lojinha. Bom, continuando, eu quero fazer um trabalho aqui dividindo o que eu vou mostrar para vocês por gêneros e por editoras. Eu tenho uma quantidade gigante de livros de ficção científica para mostrar para vocês e eu acho que vale a pena mostrar tudo no vídeo de hoje. Começando, eu tenho um livro aqui que foi enviado pela editora Instante, que está resgatando o trabalho dessa autora que foi esquecida, mas que ela já foi bastante popular no Brasil, que é a Diná Silveira de Queiroz. A Diná, ela é conhecida por ter escrito aquele grande romance A Muralha. É um romance histórico que chegou a ser adaptado, virou novela. Só que a Diná, ela não escreveu só romance histórico, ela foi uma mulher bem pioneira na literatura brasileira. Ela foi talvez a primeira escritora comercial brasileira a se aventurar no gênero da ficção científica. Nesse volume estão reunidos 10 contos extraídos das obras Eles Herdarão a Terra, publicado originalmente em 1960, e também de um outro livro chamado Comba Malina, publicado em 1969. E não se deve pensar que a incursão de Diná na ficção científica se restringe a cenários intergalácticos e criaturas extraterrestres, mas ela aborda também temas urgentes do seu momento histórico, sem soar datados ao público contemporâneo, e também profundas questões universais, como a perseguição de marginalizados, os descabimentos nas disputas políticas partidárias, o terror colonialista e a sua profunda relação com a maneira de subjugar a mulher e outras minorias e a busca por uma resposta ao que nos faz humanos. Ali, a gente tem uma brasileira que se aventurou por esse gênero, publicou 2 livros e ninguém mais se lembra dela. Mas tá aí, eu achei muito bacana esse resgate, né? Vou mostrar agora pra vocês um monte de livros que foram me mandados pela editora Aleph, que é bem focada na ficção científica, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma trilogia do Joe Scalzi. São 3 livros que giram em torno da Guerra do Velho, primeiro volume, né? Que depois acabou virando uma trilogia. Deixa eu abrir aqui pra vocês. É aquela ficção científica de guerra, né? Aquele cenário bem militarizado, né? São os 3 romances. Tudo começa por aqui, a Guerra do Velho. Eles têm, inclusive, um material de divulgação bem legal. É um pôster que faz uma paródia daquela clássica imagem do tio Sam convocando os jovens pra guerra, né? Nos Estados Unidos, no século XX. Só que aqui é um tio Sam bem envelhecido. E tá escrito aqui: jovem de 75 anos, aliste-se. A Guerra do Velho está chegando, procure a junta militar mais próxima. Porque é a história de um homem de 75 anos que se alista no exército. Vamos lá, a humanidade finalmente chegou à era das viagens interestelares. A má notícia é que há poucos planetas habitáveis disponíveis e muitos alienígenas lutando por eles. Para proteger a Terra e também conquistar novos territórios, os humanos precisarão de tecnologias inovadoras capazes de criar super soldados com habilidades jamais vistas. Mas para se alistar é preciso ter, olha só, mais de 75 anos. Por quê, né? Deve ter algum motivo. John Perry vai aceitar esse desafio, ainda que tenha apenas uma vaga ideia do que pode esperar.
Nesse romance original e surpreendente, o premiado autor John Scalzi escreve uma história de ficção científica de mais alta qualidade, com bom humor e escrita hábil, e trata de temas como militarismo, envelhecimento, ética e amor. Evidentemente que sempre que um escritor de ficção científica traz guerras interestelares, colonialismo de outros planetas, é evidente que eles estão fazendo paralelos com coisas que estavam acontecendo na Terra mesmo, né, no mundo real, na época que eles estavam escrevendo. Depois desse livro ainda tem a continuação, As Brigadas Fantasma, e mais uma aqui, A Última Colônia. Então, foi um universo que fez sucesso, né, e se transformou em trilogia, ganhando continuações. Vamos deixar este box aqui no chão e seguir para o próximo, que também foi enviado pela editora Aleph, dentro de uma caixinha com os enigmáticos dizeres, na verdade não, nada enigmáticos, bem claros. O livro que inventou o metaverso. Bom, temos aqui uns imãs de geladeira, uns materiais tipo pôster, né? Tem um monte de coisa aqui nessa caixinha, mas vamos direto para o livro. Snow Crash. Snow Crash de Neil Stephenson, o clássico que inventou o metaverso. Quando você vive num muquifo, sempre há o metaverso. No mundo real, Hiro, protagonist, vive como um hacker e entregador de pizza. No metaverso, porém, ele é o lendário príncipe samurai que embarca em uma missão para destruir Snow Crash, um novo vírus que ameaça a existência dos dois universos. Lançado originalmente em 1992, Snow Crash apresentou pela primeira vez o termo metaverso à literatura de ficção. Junto com Neuromancer, de William Gibson, o livro é considerado um dos marcos do gênero cyberpunk e se tornou inspiração fundamental para a criação de ambientes e realidades virtuais. E em 92 isso deve ter parecido tão absurdo, tão, né, insano, forçado, né? E hoje em dia não tá tanto não, né? Tá parecendo cada vez mais um retrato dos dias em que nós vivemos, né? Vamos continuar mostrando as coisas da Aleph, né? Mais boxes de ficção científica. E aqui a gente tem um clássico. Vamos voltar um pouquinho, né? A gente tava vendo coisas dos anos 90, tudo. Mas vamos voltar ao Isaac Asimov, que é o autor dessa trilogia aqui, Império Galáctico. Esse daqui já escreveu nos anos 50, 60. Vejam só que eu tô trazendo ficção científica, livros clássicos, e todos são autores homens. Todos masculinos, né? Você vê como é difícil uma autora, né? São muito poucos os exemplos, mesmo na literatura em língua inglesa, de mulheres que conseguem mesmo garantir o seu lugar. Enfim, imagina em língua portuguesa, né? Nós nem temos tradição de ficção científica. Bom, deixa eu mostrar essa trilogia aqui, Império Galáctico, do Isaac Asimov. Então, aqui 3 livros. Ai, gente, adoro os projetos gráficos da Aleph. Eles são sempre de muito bom gosto, né? Olha que beleza. Super lindo. As Correntes do Espaço, Poeira das Estrelas e Pedra no Céu. Eu não sei dizer qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro livro dessa trilogia. Eu vou escolher um para ler. Vamos supor que é esse aqui, né? Pedras no Céu. O alfaiate aposentado Joseph Schwartz desfrutava de uma pacífica caminhada de verão quando, devido a um acidente em um laboratório nos arredores, foi involuntariamente transportado para milhares de anos no futuro. Chega então a uma terra marginal e abandonada, cuja superfície é quase toda inabitável, às margens de um grandioso império. Publicado pela primeira vez em 1950, A Pedra do Céu foi o romance de estreia de Isaac Asimov. Então eu escolhi certinho, escolhi não só o primeiro livro da trilogia, mas também o livro de estreia desse escritor que é super prolífico. O Asimov é dos escritores mais produtivos e mais famosos da ficção científica. Ele é autor de Eu, Robô, para vocês terem uma ideia da importância dele. Então esse daqui é o primeiro romance dele e é também a primeira pedra do que se tornaria o império de sua seminal obra Fundação, que também é outra trilogia, que também é muito famosa. Então aqui temos essa trilogia
como boa porta de entrada, né? Para depois ir lá pro Fundação. Eu tenho a coleção também, mas ela não tá acessível aqui para eu mostrar para vocês os livros de Fundação. Aliás, eu acho que falei besteira, não são 3 livros, não, são vários livros de Fundação. Enfim. Agora vamos a livros mais também de ficção científica, também da Aleph, só que não estão em caixas, não são coleções, são livros individuais. Poeira Lunar aqui do Arthur C. Clarke, outro autor de ficção científica bem famoso. Esse daqui entrou pra história pelo 2001, uma Odisseia no Espaço. Todos, esse daqui também, né? Olha se isso aqui não tem uma atmosfera Star Trek, né? Que é uma série de TV de ficção científica por excelência, que se inspirou inclusive em todos esses autores, todos esses livros que a gente tá vendo. Então, Star Trek, quem realmente curte ficção científica gosta demais. E esse aqui é um cenário que podia estar, né, na série, principalmente aquela dos anos 60, né? E inclusive aqui dentro ó, veio um pôster que também podia ser um cenário de Star Trek, né? Essa daqui podia ser a nave Enterprise. De que ano que é esse livro? Isso aqui deve ser nos anos 60 também, né? Ah, é exatamente. Um livro de 1961. Então, a gente tá falando de Guerra Fria, a gente tá falando de conquista, aquela disputa, né, entre Estados Unidos e União Soviética por quem ia chegar primeiro na Lua. Bem-vindo a bordo da Selene. No futuro, a Lua se torna um destino turístico. Seu mar, nunca antes navegado, composto por um depósito de poeira acumulado ao longo de milhões de anos, é desbravado pela única nave de cruzeiro da face lunar, a Selene. Então, a Selene é uma nave espacial e também é um barco, né, que navega no mar de poeira da Lua. Mas apesar dos avanços científicos, o espaço continua sendo um ambiente arriscado, indômito e cheio de armadilhas. O que se parecia um simples passeio vira uma perigosa aventura quando a Selene, com 20 passageiros a bordo, naufraga em poeira. Sem comunicação ou meios de voltar à superfície, um pequeno grupo fica preso e se converte em um microcosmo de sociedade. À espera de ajuda, o capitão precisa lidar com a ansiedade de seus passageiros e, ao mesmo tempo, tomar decisões que podem significar a vida e a morte de cada um deles. Como sempre, é a ciência servindo de pretexto para discutir a natureza humana, seres humanos em situação de risco, como que pequenas sociedades vão se organizar, como que vai ser hierarquicamente o funcionamento disso, vai haver tirania, vai haver abuso, vai haver colaboração. É isso que os autores investigam, a natureza humana. E por fim temos aqui, esse que parece ser um livro mais contemporâneo, vamos ver, O Astronauta, de Yaroslav Kalfar, um autor que, para variar um pouquinho, não é nem de origem americana e nem de origem soviética, que é tudo que está dominando aqui até agora. Vamos ver de onde que é o Yaroslav. Ele nasceu em Praga, na República Tcheca, mas imigrou para os Estados Unidos aos 15 anos, ou seja, é meio americano também. E O Astronauta é o seu primeiro romance, hoje ele mora no Brooklyn, portanto um livro recente que em breve se tornará uma série original Netflix. Então vamos lá. Jakub Prochaska é um professor na República Tcheca quando recebe uma missão: se tornar o primeiro homem de seu país no espaço sideral. O objetivo é investigar uma misteriosa poeira galáctica que surgiu entre a Terra e Vênus, que os cientistas do mundo todo não conseguem desvendar. Solitário em sua viagem, ele se depara com um estranho ser alienígena de pernas longas e finas, semelhante a uma aranha. Sem saber o que é alucinação e o que é realidade, os dois entram em conversas filosóficas, repletas de memórias de sua infância durante o fim do regime soviético e marcadas pela saudade da esposa, Lenka, que o aguarda em casa. Então é uma história espacial que mistura história e ficção científica. Isso aqui me lembrou um pouquinho o roteiro de Gravidade, porque tem essa coisa do astronauta estar sozinho, né? E aí a solidão, a saudade, a pessoa começa a delirar, a se questionar sobre a existência. Vamos continuar? Quanto tempo tem de vídeo? Meu Deus do céu, meia hora. Vamos ver o que dá pra mostrar. Eu vou mostrar esse bloquinho de livros aqui enviados pela editora HarperCollins. Eu vou organizar assim, por editora, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil. A HarperCollins me mandou diferentes livros de vários gêneros diferentes. Então vamos investigando
pela ordem inversa, né? Os que chegaram antes e vamos chegando até os mais recentes. Esses livros que eu tô mostrando pra vocês, eles começaram a chegar pra mim no final do ano passado e foram se acumulando. Eu tô só conseguindo mostrar agora no fim do primeiro trimestre, mas eu vou mostrar tudo. Vamos lá. Herança e Testamento de Vigdis Horth. Esse nome parece ser nórdico. Ela é de Oslo, portanto norueguesa, né? Quando a disputa por uma herança desperta ressentimentos antigos entre familiares, Berliot é forçada a retornar ao local do qual fugiu anos antes e a lidar com discussões acirradas e mergulhos na memória. A narrativa de Vigdis Horth sobre os legados que não escolhemos herdar e que permeiam os laços familiares dá origem a um romance brilhante que a consagra como uma das maiores autoras norueguesas da contemporaneidade. Romance de família, adoro, amo demais. Traumas do passado. Ó, tem um release aqui dentro, deixa eu ver se tem alguma informação extra. Mas eu amo, são os meus tipos prediletos de literatura. Best-seller de uma das maiores autoras da Noruega, ganha edição brasileira. Berliot é a mãe de 3 filhos adultos e há mais de 20 anos não mantém contato com os pais. O motivo jaz num acontecimento que marcou sua infância e sua vida para sempre. Ela foi abusada sexualmente pelo pai. Ó, aqui tem mais informações. Sua mãe e irmãos, porém, nunca acreditaram em suas palavras e preferiram esconder o passado obscuro da família. Mas quando uma briga por herança irrompe, os conflitos que os separam vêm à tona e não poderão mais ser ignorados. Uma história que chocou a Noruega em 2016. Adorei! Já entrou, já furou a fila aqui, quando o livro, assim, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com um tipo de literatura que me toca mais, eu coloco ele já no quarto, assim, eu já deixo na estante que eu tenho no quarto, que é para os livros que vão furar a fila. Muito bom! Vamos lá. Altran Dourado, um autor brasileiro. Esse aqui é um clássico nacional. Ópera dos Mortos. O Altran Dourado, para quem não conhece, é autor mineiro. Nasceu em Patos de Minas, passou a juventude em Belo Horizonte, depois foi viver no Rio de Janeiro. Estreou na literatura nos anos 40 e foi, ao longo de várias décadas, publicando livros e mais livros, até ser agraciado com o prêmio Camões no ano 2000, no fim do século, pelo conjunto da sua obra. Então vamos lá. Numa pequena cidade do interior mineiro, Rosalina vive enclausurada num antigo sobrado, construção iniciada por seu avô, o truculento coronel Lucas Procópio, e continuada por seu pai, João Capistrano. Afastada de todos, Rosalina conta apenas com a companhia de Quiquina, a empregada muda, e dos relógios parados. Mas a chegada de José Feliciano, ou Juca Passarinho, promete transformar para sempre a rotina cativa da moça, única e solitária herdeira da família Honório Cota. Selecionada pela Unesco para integrar a coleção de obras representativas da literatura universal, essa obra-prima de um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, traz para a literatura a orquestração trágica de uma verdadeira ópera. E tem prefácio de Itamar Vieira Júnior. Adorei! Mais um livro, você é obrigado a furar a fila. Eu amo demais. E eu nunca li nada do Altran Dourado. Já ouvi muito falar dele. Bom, vamos continuar então. As coisas tão boas da HarperCollins aqui, hein? Esse daqui, da Joan Didion, eles estão republicando a obra dela. Ela é uma jornalista americana muito influente. Aqui é uma foto dela lindíssima, né? Mulher chique pra caramba nos anos 60. Mas ela tá viva até os dias atuais. Ela... não tá não, olha que tragédia. Ela morreu em 2021. A última vez que eu li um livro dela, acho que ela ainda estava viva. E ela é jornalista, ela é uma representante do jornalismo literário norte-americano. Ela escreve ensaios e reportagens que se parecem com peças de literatura. Aqui tem Vou Te Dizer o que Penso, o último livro publicado em vida pela jornalista, que faleceu em 2021, reúne 12 ensaios que revelam os caminhos e tropeços que levaram Didion a se tornar uma das escritoras mais emblemáticas e aclamadas do seu tempo. A coletânea chega às livrarias em fevereiro, né, chegou agora há pouco, e reúne ensaios publicados entre 1968 e 2000. Então, apesar de ter sido publicado há pouco tempo,
relativamente, ele compreende 4 décadas, né? Trazem vislumbres das mais diversas temáticas sobre as quais ela se debruçou durante a carreira: jornalismo, política, cena californiana e o seu processo de escrita. Ela escreve muito bem e ela sofreu algumas tragédias na vida que ela sempre tratou de colocar nos seus ensaios também de maneira muito tocante. Bom, continuando agora, vamos encerrar este vídeo. Tem mais coisa para mostrar, tá? Já vou falando para vocês. Mas vamos encerrar com mais um livrinho da minha... Eu já chamo de minha, né? Porque eu fico olhando para ela o tempo todo. Coleção da Agatha Christie, em capa dura, da HarperCollins. Eu já vi muitas coleções de livros da Agatha Christie, mas essa provavelmente é a mais legal. Tem sempre... ilustrações legais na capa, sempre escrito à mão, assim, os títulos. As traduções foram todas refeitas por escritores, por pessoas legais. Aqui nós temos O Cão da Morte, da Agatha Christie, que é só mais um, ó. Só eu ali tenho o quê? Uns 20 livros dessa coleção, cada um com uma cor. Nessa coletânea de contos, Agatha Christie traz um novo elemento aos seus clássicos de suspense, que é o sobrenatural. Testemunhe uma série de casos que envolvem misteriosa marca em formato de cão feita em pólvora, uma freira que entra em hipnose, um episódio com personalidades trocadas, um pesadelo recorrente, uma mensagem do além, uma experiência de levitação e muitos outros mistérios à espera de resolução. Em O Cão da Morte, a rainha do crime vai além da realidade que podemos tocar. Que legal, é uma coisa meio Twilight Zone, né? Além da imaginação. Olha, publicado originalmente na década de 30, 1933. Esse é retrô de verdade. E isso é ficção especulativa também, né? Isso que vislumbra o metafísico, o sobrenatural, as coisas além da imaginação, o além, tudo isso é ficção especulativa que a Agatha Christie também construiu. E é isso, gente. Lembrando, todos esses livros estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser comprá-los, eu vou deixar tudo também na minha lojinha na Amazon, se você quiser ver lá. Eu tô reunindo. A lojinha é nova, né? Mas ela tá cada vez mais crescendo. Eu tô colocando lá todas as coisas que eu vou resenhando. Então, assim, é a minha seleção de obras bacanas para vocês conhecerem. Um beijo a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!